prática, né? Aqui que eu trouxe alguns exemplos da vida diária, mas como nós profissionais podemos usar a habituação a nosso favor na prática? Um exemplo, eu trabalho muito com zumbido e já tenho uma série de estudos que mostram que pacientes com o aparelho de audição ajudam a reduzir o zumbido, porque eu tenho um aumento da captação de ondas sonoras, vou ter outros ruídos, outros barulhos que vão substituir o zumbido. Outra técnica que é bem utilizada hoje para tratamento do zumbido são os ruídos brancos. O que são os ruídos brancos? Sons contínuos ao longo de muito tempo, como um ventilador ligado a noite inteira, um rádio fora da estação quando fica aquele chiado, o ar-condicionado depende, porque às vezes o ar-condicionado, o motor liga e desliga ao longo da noite. Já não é considerado um ruído branco, justamente porque ele não é contínuo. Então a gente consegue utilizar, existem aplicativos para baixar paciente que tem zumbido, baixa no celular ruído de chuva, ruído de cachoeira, pássaro cantando, desde que sejam benignos, ou seja, não pode incomodar esse paciente. A ideia do som fora da estação, alguns pacientes meus não se adaptaram, porque aquilo irrita. Então não vai se habituar, ele vai ficar irritado com aquele barulho e não vai se habituar. Desde que esse barulho seja contínuo e seja num tom logo acima do zumbido, que consiga predominar e o paciente não lembre mais do zumbido, é uma prática que a gente pode utilizar para habituação. Hoje em dia tem uma série de aplicativos no celular de ruídos brancos que nos ajudam a melhorar as questões de zumbido. Além disso, estímulo tátil leve para casos de hipersensibilidade ao toque. Crianças com paralisia cerebral, pacientes pós-lesão medular, pacientes com algum tipo de compressão nervosa, muitas vezes ficam hipersensíveis ao toque. É aquele paciente que a gente mal toca e já sente dor. Então é um paciente que muitas vezes não vai suportar o peso do lençol, uma roupa sobre aquela região corporal. O que a gente faz? A habituação. A gente vai dar estímulo tátil contínuo, leve, suportável para ele. Pode começar com algodão, uma bolinha, a parte amarela de uma esponja e vai dando estímulos, desde que seja confortável, por longos períodos, até o sistema nervoso dele se habituar e aquilo não se tornar tão ruim assim. Além disso, numa área também que eu trabalho bastante e que é a base da reabilitação vestibular, exercícios que levam o paciente que tem tontura a ter tontura. É meio estranho falar isso, né? Mas pacientes que têm hipofunção vestibular, que o nosso sistema vestibular daquele paciente não está funcionando adequadamente, a gente pede para ele citar e tentar reconhecer quais são as posições que mais causam tontura, por exemplo. Toda vez que eu deito e levanto. Ok, dona Maria, então sempre que a senhora deita e levanta, a senhora tem tontura, ok? Ok. A gente faz toda a avaliação, verifica se não tem nenhuma outra causa de distúrbio vestibular. Se realmente é só o sistema vestibular funcionando de maneira inadequada, a gente vai usar a habituação. A gente vai pedir para a dona Maria deitar e levantar dezenas de vezes no dia. Uma hora ou outra o cérebro vai modificar, a gente comentou as estratégias de adaptação do cérebro, e ele vai perceber que deitar e levantar não é algo que possa levar a dona Maria até algum mal-estar. E ele vai parar de dar tontura. É eficaz, gente. Às vezes o paciente não entende. Mas eu vim aqui, te procurei para me dar uma estratégia para melhorar minha tontura. E tu manda justamente eu repetir algo que me traz tontura. E eu digo, é exatamente isso. Confie em mim. Repete, 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 que daqui 2, 3, 4 dias, talvez uma semana, teu cérebro vai se habituar e vai perceber que aquilo não é ruim. Sempre eu dou o exemplo do perfume. Todo mundo entende, o perfume para de ser sentido em algum momento, 2, 3, 4 dias depois. Então a tontura também vai parar de ser sentida. Mas tem que repetir, gente. Engrama, neuroplasticidade é repetição, é ir fazendo, 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 até que o paciente se habitue. Então aqui são alguns exemplos, tá? Existe aí uma série de outros exemplos práticos que nós podemos utilizar a habituação para a reabilitação e para o tratamento dos nossos pacientes. Com relação ao aprendizado e memória,
Gente, aprender e conhecer coisas novas pode ocorrer em qualquer momento da nossa vida. Lembrando, sim, existe uma fase crítica até os 4 anos, que é a fase onde o nosso cérebro tem maior predisposição para aprender algo, mas aprendizado e memória pode acontecer em qualquer fase da vida, tá? Isso precisa envolver alterações persistentes e duradouras na potência das conexões sinápticas. Grande atividade sináptica durante a fase inicial de um processo de aprendizado. Ao longo do tempo eu vou aprendendo, essa atividade vai reduzindo de acordo com que a tarefa vai sendo aprendida, até que quando eu realmente aprendi aquela nova tarefa, eu vou ter pequenas regiões do cérebro sendo ativadas e pouca atividade sendo necessária, tá? Foi o exemplo que eu dei de uma ressonância magnética de alguém, por exemplo, que está aprendendo a tocar um piano. Na primeira aula de piano, aquela ressonância magnética toda colorida. Muitas áreas cerebrais sendo necessárias. A área cerebral da motricidade dos dedos, a área cerebral da sensibilidade da ponta do dedo que toca a tecla do piano, a área cerebral da postura, porque eu preciso manter aquela postura sentada, a área cerebral do córtex auditivo, do córtex visual para enxergar a tecla do piano. Gente, é muita coisa sendo ativada. Com o passar dos dias, eu vou tocando, eu vou treinando, até que tocar piano se torna algo mais fácil, mais involuntário. Eu toco aquelas teclas já, se eu decorei aquela música e já conheço aquelas teclas, aquela sequência, eu já não preciso do córtex visual, porque eu já nem olho mais para a tecla, eu olho para a partitura que está na minha frente. Eu não preciso mais tanto do córtex visual, auditivo, porque eu já sei a sequência. Eu posso usar muito mais o motor e o sensorial para saber se eu estou apertando a tecla certa. Isso é treino, isso é neuroplasticidade. Essas imagens que eu trouxe para vocês são do cérebro de uma criança de 1 ao 12º mês de vida, tá? Qual é a diferença? É a quantidade de neurônios que vão sendo formados. Quanto mais eu der estímulo para uma criança dentro da fase crítica, dentro dos primeiros 4 anos, maior o número de neurônios que eu vou formando, maior o número de sinapses. Quanto mais um neurônio se comunica com outros, lembrando, pessoal, que um neurônio não se comunica com um outro neurônio, ele pode se comunicar com centenas de outros neurônios. Lembram dos dendritos? Cada dendrito pode receber informação, neurotransmissor de vários outros neurônios, tá? Então, aquela última imagem ali, daquela monte de emaranhado de neurônios, é de uma criança de 12 meses. De 2 anos, desculpa. A imagem de um lado não é exatamente da mesma criança do outro lado, tá? Aquela imagem histológica de uma criança de 2 anos, ela já aprendeu muito. Ela já sabe caminhar, ela já balbucia, provavelmente ela já fala muitas palavras, ela já passou por toda a fase de arremesso de bola, de pegar objetos, ela já tem motricidade fina. Então, aos 2 anos, ela tem muito mais conexões entre neurônios do que no primeiro mês de vida, do que no 6º mês de vida, no primeiro ano de idade. Quanto mais estímulo eu der, seja motor, sensorial ou cognitivo, maior a chance dessa criança desenvolver mais conexões sinápticas. Quer dizer que ela vai usar todas aquelas conexões para o resto da vida dela? Talvez não. Como eu comentei, quanto mais eu aprendo, outras coisas podem sendo desligadas para eu ter até capacidade de focar em mais coisas. Assim como quando eu aprendo a dirigir. Eu preciso de muita atenção, muitas áreas cerebrais, prestando atenção no trânsito, na mão para trocar a marcha, eu sinto a altura do pé na embreagem, é muita informação. Ao longo do tempo, aquilo se torna algo mais automatizado e eu já nem presto mais atenção na marcha, eu já faço aquilo sem pensar. Então, outras regiões que estavam sendo ativadas, talvez adormeçam. Mas não quer dizer que morram. Elas estão lá, guardadinhas, dormentes, sendo inativas, mas elas existem. Se um dia eu precisar voltar a lembrar
Exemplo, como eu acabei de falar da marcha, né? Dirigi uma vida inteira carro manual. Meu cérebro nem mais pensava, primeira, segunda, terceira marcha. Passei 10 anos dirigindo carro automático. Se eu pegar agora um carro manual, eu vou ter que relembrar, eu vou ter que ativar todas aquelas sinapses, aqueles neurônios que faziam com que eu pensasse na marcha quando eu aprendi a dirigir aos 18 anos. Então, olha a diferença. Elas estavam lá guardadas, eu nunca mais tinha usado aquele caminho, aquele percurso, aquele engrama, que é o de mudar a marcha, de lembrar onde é a primeira, onde é a segunda marcha. Mas, depois de 10, 12 meses, 1 ano, 5 anos dirigindo um carro automático onde eu não precisei mais pensar em marcha, se eu voltar a pegar um carro manual, aquelas sinapses que estavam lá guardadinhas, escondidas, voltam a ser ativas. Isso tudo é neuroplasticidade. Bom, agora nós vamos focar na neuroplasticidade para pacientes que sofreram uma lesão do sistema nervoso central. Toda vez que nós sofremos uma lesão, seja um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, um traumatismo craniano, um tumor, independente da lesão, vai ocorrer uma alteração da função neuronal. Podem ser 2 alterações, ou a deteriorização dos neurônios, ou alguns efeitos indiretos, que não ocorrem exatamente no local da lesão, mas que podem levar a ter uma série de alterações. Redução do fluxo sanguíneo, alteração do líquor, alteração daquele metabolismo cerebral. Mais uma dica de vídeo para vocês, tem o linkzinho ali, é uma TED, tá? É uma expert em neuroplasticidade falando como o cérebro tem a capacidade de se regenerar após uma lesão. Brevemente, pessoal, o que ocorre no cérebro após uma lesão? O período de maior recuperação cerebral neurológica após uma lesão é entre 3 a 6 meses, tá? Quanto antes iniciarmos um tratamento fisioterapêutico, uma reabilitação, um estímulo cerebral neurológico para reativar, para tentar compensar aquela área que morreu, melhor, tá? Nós já sabemos que o neurônio que morreu, infelizmente, aquele neurônio que morreu 100%, ele não nasce um neurônio novo no lugar. Mas existem uma série de estratégias para compensação. Os neurônios que sobreviveram àquela lesão, eles vão compensar. Então, como ocorre esse processo? Inicialmente, vai ocorrer a resolução dos eventos na região da lesão. Vamos ter o exemplo aqui de um AVC isquêmico, pontual, tá? O paciente teve um AVC isquêmico, lobo frontal, artéria cerebral anterior, por exemplo. Inicialmente, a gente vai ter uma redução do edema. Aquele edema que estava acometendo toda aquela região, comprimindo as estruturas, vai ser drenado, vai reduzir. Reabsorção das toxinas locais. A gente sabe que sempre tem uma lesão, ficam toxinas, ficam células mortas, ficam lixo metabólico. Então, o edema é reduzido e as toxinas são retiradas. Vou voltar a ter uma circulação sanguínea local, que a princípio, logo após o evento, o nosso corpo reage diminuindo o fluxo sanguíneo naquela região para diminuir ainda mais as sequelas secundárias. Então, se a gente tem uma isquemia, aquela região que sofreu o AVC isquêmico, ela diminui o fluxo sanguíneo para evitar novas sequelas. Depois eu volto a ter uma circulação na região e uma recuperação parcial do dano neural. Secundário a isso, ocorre a neuroplasticidade tardia. Quais são os exemplos de neuroplasticidade tardia? O brotamento colateral, que eu trouxe uma imagem para vocês. Ali eu tenho a imagem, então, olhem o quadrado em vermelho que tem um zoom na imagem B e C. É um neurônio que sofreu uma lesão por estímulos, e a gente vai ver agora no próximo slide, fatores que ajudam a aumentar essa neuroplasticidade. Com estímulos externos, com repetição, olhem as flechinhas.
existe o nascimento, o brotamento de dendritos onde não existia. Ou seja, novos botõezinhos que podem vir a fazer novas sinapses, justamente para compensar aquela área lesionada. Então, por exemplo de brotamento, uma recuperação regenerativa. Ele está se regenerando para compensar aquela área lesionada, tá? E outra maneira de neuroplasticidade tardia, vias previamente latentes, aquelas neurônios que estavam lá guardadinhos sem ser utilizados, estavam inativos, passam a se tornar ativos novamente para compensar. Então, são estratégias do nosso cérebro para tentar utilizar as regiões que ainda estão saudáveis pós-lesão para compensar aquela perda neuronal. Existem estratégias onde aquele axônio, ele absorve o axônio que perdeu o seu neurotransmissor, que perdeu o seu parceiro, o neurônio que morreu. Existem estratégias que aumentam o número de neurotransmissores, faz com que eu libere mais neurotransmissores para ter maior sinapse, ou que eu aumente o número de receptores de neurotransmissores para que eu consiga absorver mais, com maior qualidade aquele neurotransmissor liberado. Então, assim, tem inúmeras estratégias de neuroplasticidade para o corpo tentar readaptar aquela região que não sofreu a lesão para dar conta da função daquela que acabou sendo lesionada e perdeu função. Quais são os fatores que fazem com que eu tenha crescimento axonal, né? Como que eu sei aquelas pessoas que vão ou não ter maior facilidade para ter neuroplasticidade após uma lesão ou não, tá? A capacidade de formação de novos brotos e crescimento de axônios pode ser programada geneticamente ou depender do meio. Então, sim, existe uma alteração genética, uma predisposição genética para mim ter maior capacidade ou não de neuroplasticidade. Existe uma classe de proteínas regenerativas que promovem esse evento de neuroplasticidade, que melhoram a recuperação pós-lesão e são chamados de fatores tróficos. O que são esses fatores tróficos? Eles se ligam aos seus receptores nos terminais axônicos, lá na hora de fazer o potencial de ação, fazer a sinapse, e são internalizados pelo mecanismo de endocitose. Aquele receptor do neurotransmissor, ele internaliza esse fator trófico junto com o neurotransmissor e transporta ele até o corpo celular. Lá no soma, no corpo desse neurônio, esse DNA é ativado e promove então o aumento de organelas citoplasmáticas, de toda a questão de funcionamento daquele neurônio, favorecendo o crescimento de dendritos e axônios. A grosso modo, tá? Vocês vão até achar engraçado agora. Os fatores tróficos é como se eu estivesse botando adubo nos meus neurônios. Quem tem mais fatores tróficos, mais predisposição genética a ter mais fatores tróficos, tem maior chance de ter adubo para que os neurônios voltem a ter brotamentos. Mas, prof, quais são esses fatores tróficos? NGF, BDNF, neurotrofinas, CTNF, GDNF, são vários, tá? Eu trouxe aqui 2 exemplos, 2 imagens do BDNF, para que vocês entendam que eles fazem parte lá do DNA. O que se sabe muito, principalmente hoje, do BDNF? Exercício físico, atividade aeróbica, estimula a liberação de BDNF. Então, pós-AVC, tem inúmeros estudos científicos comprovando que eu consigo fazer com que o BDNF seja mais liberado, seja mais captado e chegue no soma, no núcleo do neurônio e consiga ativar melhor a neuroplasticidade. Sim, paciente pós-AVC, ele precisa fazer atividade aeróbica para estimular os fatores tróficos e aumentar a chance de neuroplasticidade, principalmente na fase aguda. Quanto antes, né, lembrem dos 3 a 6 meses pós-lesão. Quanto antes eu adubar, quanto antes eu estimular a recuperação celular, mais rápido esse paciente vai compensar aquela área cerebral perdida. Fatores ambientais. Não tenho
tantos fatores tróficos, eu não sei como é a minha questão genética, eu também posso ter fatores ambientais auxiliando nessa neuroplasticidade. Primeiras questões, o tempo e a característica dessa lesão. Há quanto tempo foi essa lesão neurológica? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos? Existe capacidade de um paciente pós-AVC crônico de 10 anos atrás ainda sofrer neuroplasticidade? Sim, existe. Muito mais difícil, vai precisar de muito mais repetição, de muito mais terapia do que aquele paciente de 2 meses atrás. Lembrem que quanto mais tempo passar, menor a neuroplasticidade. Mas não digam que não existe neuroplasticidade. Independente do tempo, sim. Só que quanto antes, quanto mais aguda for a lesão, melhor vai ser a predisposição a melhorar. A extensão da lesão, então, paciente que teve uma lesão, um AVC isquêmico, com uma extensão, que recebeu o tratamento medicamentoso dentro das primeiras 4 horas pós-lesão, que recebeu todo o tratamento adequado, teve uma extensão muito menor do que um hemorrágico, por exemplo. Dependendo do hemorrágico, tem uma área cerebral muito mais afetada. Aquele com uma extensão menor vai ter uma chance de neuroplasticidade e de evolução muito melhor. O local, a gente já sabe que lesão de tronco encefálico é mais complicada, regiões que acabam afetando muito mais motor do que cognitivo. Então, tudo isso vai influenciar na neuroplasticidade. Biografia do paciente. Quanto mais novo o paciente, melhor a neuroplasticidade. HPP, história de patologia pregressa, ou seja, paciente que já tinha, por exemplo, uma demência vascular, paciente que já tinha outra doença neurodegenerativa, que já tem diabetes, que já tem outras patologias pregressas, vai ser um paciente que provavelmente vai ter mais dificuldade de melhorar. História social, paciente fumante, paciente sedentário, obesidade, nunca praticou atividade física, são pacientes que vão melhorar com mais dificuldade. A neuroplasticidade vai existir, mas com menos intensidade, com maior demora, certo? Informações sobre a reabilitação. Qual é o tipo de terapia que se optou por utilizar nesse paciente? É uma terapia que estimula a neuroplasticidade ou é algo mais passivo? A gente já sabe que pegar um braço, uma perna e fazer movimentos passivos, o famoso dobra-estica, não vai ativar a neuroplasticidade. O paciente está pensando lá na novela, nos problemas, no jornal, no jogo de futebol, enquanto o terapeuta está lá fazendo movimentos passivos. Eu não tenho ativação cerebral. Então, o tipo de terapia é muito importante, que sejam terapias orientadas à tarefa, que sejam exercícios, prescrição de atividades que o paciente pense, imagine, se concentre no que está fazendo. E aí a HPP nos ajuda bastante. Se o paciente não tem uma perda cognitiva por algum outro fator, isso também influencia, tá? Pacientes com maior perda cognitiva têm maior dificuldade de neuroplasticidade porque ele não está raciocinando aquilo que está sendo solicitado. Tempo e o início de duração da terapia, se iniciou logo após a lesão, se demorou muito tempo para começar a reabilitação, quais os medicamentos que esse paciente toma, existe uma série de medicamentos que podem dificultar a neuroplasticidade, deixar o paciente sonolento, com redução da cognição. Se esse ambiente onde o paciente está inserido é um ambiente terapêutico, é um ambiente estimulante, se ajuda esse paciente a fazer aquele movimento perdido, ou se não, se é um ambiente sem cor, sem barulho, que ele não está envolvido na terapia. E aí as questões emocionais, como eu tinha comentado, o paciente tem que ter cognitivo e motivação. Paciente depressivo, com dificuldade de cognição, que não entende o comando verbal, que não entende o que está sendo solicitado ou que não se comunica com qualidade, é um paciente que vai ter dificuldade no processo de neuroplasticidade e de reabilitação. Quanto mais ele estiver imerso, entendendo o que está sendo solicitado e colaborando, fazendo ativamente, melhor.
eu tenho mais áreas do cérebro sendo ativadas e maior a chance de compensar aquela região que acabou morrendo pela lesão cerebral. Por fim, pessoal, rapidamente falando então sobre a reabilitação, né? Eu acabei de comentar a importância de um ambiente propício para a reabilitação. Eu tenho que estimular as questões sensoriais desse paciente. Ele teve uma perda motora na grande parte das vezes, né? Mas as questões sensoriais são bem importantes. Ele precisa sentir onde ele está pisando, ele precisa ter sensibilidade de membro superior para voltar a ter motricidade. Então é bem importante uma boa avaliação e uma boa reabilitação focada na estimulação sensorial. Repetição. Essa é a chave para qualquer tratamento de neurológico. Paciente com lesão neurológica, eu preciso repetir. Falamos dos engramas, que eu falei que eu ia falar novamente. Engrama é aquele caminho motor, de memória motora. Quanto mais eu repetir um movimento, maior a chance de eu formar um engrama. Aquele potencial de ação, aquela sinapse vai se reforçando e aquele caminho vai sendo guardado no cérebro. É como uma trilha numa mata. Quanto mais pessoas fizerem aquela trilha, aquela mata vai ficando marcada, a vegetação vai morrendo ao redor e aquele caminho vai se preservando. Engrama é isso, é uma trilha nova que eu abri, talvez numa região que até então não tinha sido muito estimulada, e eu preciso repetir, 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 para que aquela trilha, para que aquele caminho fique guardado. Então, o engrama, a repetição é a chave para a reabilitação, tá? Tudo isso vai estimular a neuroplasticidade. Se eu tenho um ambiente propício, se eu tenho a questão sensorial sendo estimulada e eu tenho a questão motora sendo repetida, 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 eu vou ter neuroplasticidade e aí eu vou recuperar os movimentos. É bem importante lembrar que a gente tem que sempre, junto com o paciente, escolher a tarefa, né? A gente tem que ter objetivos coerentes com o caso do paciente, não é sair treinando tudo de tudo, ter um foco e geralmente quem nos auxilia a escolher essa prioridade é o paciente. Talvez a prioridade para o paciente no início é caminhar e ele não tem controle de tronco ainda. A gente vai explicar que para aquele caminho ele precisa controlar o seu tronco. Então a gente vai trabalhar o controle de tronco primeiro para chegar no objetivo principal. Mas eu preciso esclarecer isso com o paciente. Hoje a gente tem uma série de tecnologias que auxiliam bastante, com certeza vocês falarão sobre isso ao longo desse curso de pós-graduação. Temos a game terapia, a realidade virtual, uma série de outras tecnologias que auxiliam todo esse processo de neuroplasticidade de uma forma mais lúdica, menos cansativa e com tarefa orientada, né? Com o objetivo realmente focado naquele gesto motor que o paciente perdeu e que é o nosso foco de tratamento naquela fase da terapia. Por fim, pessoal, eu trouxe algumas referências. Como a gente fez uma revisão de todas as estruturas do sistema nervoso central, eu acabei usando muitas referências, muitos livros, muitos artigos, mas eu trouxe aqui as principais para vocês. Fico à disposição, tem o meu contato aqui, o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Muito obrigada.